Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai mostrar para vocês um pouco da nossa organização do estoque. Tem bastante haste pra gente separar. Ontem a gente foi fazer algumas aplicações e a gente percebeu que tava um pouquinho de algumas hastes fora do lugar. Então hoje a gente decidiu organizar e também fazer a contagem, ver quantas hastes a gente precisa repor, quais a gente não precisa. Então vocês vão acompanhar todo esse processo com a gente. Aqui fica a parte do nosso estoque. Algumas joias elas ficam lá na vitrine, mas aqui é uma das partes mais importantes que a gente tem, porque é a parte de haste, de modelos que são de diferentes tamanhos. Eu mostro mais de perto para vocês. E cada uma dessas gavetinhas elas têm algumas joias e elas são separadas dessa forma. Foi a maneira que a gente encontrou de deixar mais organizado possível. Então vou mostrar para vocês um pouquinho. Ó, aqui é a gavetinha de segmento de 1.2 de 10. Então a gente tem separado também nos ziplocs, né, para deixar elas mais organizadas. Aqui a gente tem o segmento liso, redondinho, tradicional. A gente tem também o de D, então a gente sempre deixa sinalizado o tipo e o tamanho, a espessura já no ziploc, para caso a gente precise fique tudo mais organizado. Então a gente decidiu hoje deixar mais organizado ainda, porque na correria, no dia a dia, a gente acaba que coloca um ziploc em um lugar que não é dele, depois a gente fica um pouco confuso de pesquisar, de procurar, então a gente vai aproveitar para dar uma organizada. Não tem somente joia, a gente também guarda algumas ferramentas, então aqui a gente tem taper, aqui a gente tem condutor, aqui a gente tem algumas lâminas, pino de alargador, a gente tem uma flanela mágica que a gente utiliza para limpar as joias de ouro quando precisa. A gente tem uma gavetinha só das cases para lavar joia, tem uma aqui que ela tá sem sinalização, então geralmente é algum material que não se encaixa em nenhuma dessas gavetinhas. Então a gente já separou alguns ziplocs que a gente vai precisar organizar aqui. E são principalmente das hastes que a gente mais utiliza, que é de 1.2 de 7, de 8, tanto push-pin quanto de rosca. Eu vou começar separando então as hastes de 1.2 de 7, porque em uma da checagem a gente percebeu que tinha rosca e push-pin junto, então para facilitar o nosso trabalho, também para ficar melhor da gente encontrar as hastes, a gente vai ter que separar todo esse montantezinho de haste aqui para ficar tudo certinho. Apesar de dar um pouco de trabalho colocar tudo enfileirado, assim, é um método arcaico da gente saber se está tudo do mesmo tamanho. Então, ao invés da gente ficar medindo haste por haste, aqui a gente vê se está tudo certinho, tudo no mesmo tamanho. E aqui a gente separou, então, tava todas essas misturadas. Essa toda de push-pin, essa daqui são de rosca. Então, agora a gente vai conseguir separar elas melhor. E para nós piercers é muito importante a gente ter uma variedade grande desse tipo de joia, né, de haste, porque a gente lida com várias anatomias, elas são de tamanhos diferentes, então as perfurações nem sempre são feitas com o mesmo tamanho de haste, da mesma forma que a gente não reduz elas com o mesmo tamanho. Então tem orelhas que a gente faz inicialmente a perfuração com 8 milímetros e depois a gente precisa atualizar para 7, 6, 5, e tem anatomias que a gente já perfura com 7, com 6 e depois a gente precisa reduzir essa haste para 5, às vezes até 4, a gente já teve cliente com a orelha fina a ponto da gente ter que reduzir com 4, então pra gente é muito importante ter uma variedade grande de tamanhos, de espessuras, porque cada corpo ele vai precisar de um tamanho e também de uma espessura diferente, principalmente quando a gente fala de perfuração e também de atualização, ou seja, quando o furo ele já está cicatrizado. Então a gente não pode, por exemplo, num furo cicatrizado, colocar uma haste muito grande, porque aquilo vai gerar atrito, ser com que a perfuração ela retorne aos estágios iniciais de cicatrização, porque você pode buscar e tudo mais. Da mesma forma que a gente não pode fazer perfuração com uma haste pequena, porque ela vai inchar e ela pode acabar engolindo essa joia. Então isso é muito importante pra gente. Se você é piercer, eu recomendo que ao longo da sua profissão você vá
trazendo bastante haste, com vários tamanhos. E mesmo aquela que você acha que você nunca vai usar, uma hora aparece um cliente precisando daquele tamanho que você normalmente não compra. Então é bom sempre ter um pouquinho de cada. E quando vocês perceberem, vocês vão ter um estoque bem legal de joias para sempre estar ali fazendo a rotação do seu estoque. A gente terminou de fazer a separação das hastes, agora tá tudo certinho. E agora vem a parte mais difícil, que é contar todas essas hastes pra gente poder colocar no nosso estoque. Então não tem um processo fácil de fazer isso, a gente realmente tem que contar uma por uma pra gente poder colocar no estoque, pra depois a gente dar baixa, ver o que a gente precisa pedir, o que a gente não precisa pedir. Então a gente vai fazer agora essa parte que é um pouco mais chatinha da contagem de estoque. Sumiu o papel das contagens de joias. Vocês já estão no final? Ou não? Não sei. Ainda não? Mas é isso, a gente faz a contagem ali, manda pro Pereira. E o Pereira coloca no estoque quantas tem, quantas faltam. E toda aquela história que a gente conversou. Essa tarefa é fácil, Vi? Não. Não é legal. Eu acho legal. Eu acho legal. Levemente terapêutico. É, isso. Levemente terapêutico. Tá bom, assim que a gente finalizar, vocês saberão, porque já estarão todas organizadas, contadas no nosso estoque. Vocês claramente não vão ver, mas a gente vai saber. Chegou, gente. Chegou o momento que a gente tanto esperava. Qual é o momento, gente? Pedir um centro de salgadinho. Não! Será que chegou o momento? A gente finalizou a contagem do nosso estoque. Será que finalizou mesmo? Finalizamos. Será? Tudo que a gente precisava, a gente finalizou, deu tudo certo. Tudo organizado, tudo dentro do que a gente precisa. E aí, como agora a gente já tem os modelos que faltam no estoque, a quantidade mínima, a gente consegue fazer o pedido e deixar nosso estoque sempre rodando na quantidade que a gente precisa. Oi, pessoal, já mudou o dia, por aqui já tá mais frio e hoje chegou pra gente uma caixa de reposição de materiais descartáveis. Então vocês vão acompanhar com a gente o que tem dentro dessa caixa. A gente vai falar um pouquinho sobre esses materiais que chegaram pra gente também. Uma das primeiras coisas que a gente consegue encontrar aqui na caixa e que chegou pra gente é os indicadores de teste biológico. Esse aqui é muito importante porque a gente precisa fazer mensalmente, a gente pode fazer num menor tempo, isso depende de cada região também, mas ele é um indicador muito importante pra gente saber se a nossa autoclave ela tá funcionando, mas não só no nível do integrador químico, que é a etiquetinha, a gente também precisa saber se ele tá realmente matando os micro-organismos, então é através desse teste que a gente sabe se a autoclave ela está em funcionamento adequado para a gente poder permitir uma biossegurança para os nossos clientes. Outras coisas que a gente pediu também foi um swab de álcool. Esse daqui a gente geralmente usa para fazer a limpeza de algumas coisinhas, a gente não usa na pele, mas alguns equipamentos a gente utiliza ele para fazer. Não equipamento de aplicação, às vezes um paquímetro ou uma pinça que a gente usa para exposição. Cotonete, né, haste flexível que a gente sempre usa para fazer manutenção, também para perfuração a gente coloca, caso tenha algum sangue ali na hora da aplicação, a gente já faz a limpeza. Esse daqui, nosso protetor da bancada da nossa mesa de maio, ele é impermeável, então a gente sempre coloca tanto na atualização, né, quando a gente vai fazer um retorno, mas também na perfuração para proteger essa nossa mesa aqui. E outras coisas mais. Então a gente tem o Propé, que é o que a gente sempre coloca quando os clientes e até mesmo a gente vai entrar na sala de procedimento.
Tem também as toucas descartáveis, a gente pediu também capa de maca, a gente sempre coloca proteção na nossa maca a cada cliente. Outras coisas são as máscaras, a gente usa, sempre tem que usar, né? No atendimento de manutenção, de atualização, de retorno, de perfuração, a gente sempre tem que usar quando a gente vai lidar com o cliente. Aqui tem uma Clorex perdida também, é um produto que a gente usa para fazer antisepsia da pele. Tem um outro produto que a gente pediu, que a gente quer testar, mas é um desinfetante novo da Unilever. E a gente estava ansioso por ele. A gente vai testar e depois a gente traz o review aqui pra vocês, mas não tem muito o que falar, é um desinfetante de pronto uso. A gente faz a limpeza de superfície, maca, mesa, balcão com ele. Mas a gente traz alguns pontos caso a gente observe. Papel higiênico e por enquanto é isso que chegou na nossa caixa de descartáveis. Depois de checar todo o material, ver se veio tudo certinho que a gente pediu, a gente precisa guardar ele nos locais adequados, né? E a gente geralmente guarda no nosso balcão da frente alguns produtos, outros a gente guarda lá no fundo, outros ficam aqui realmente na sala de procedimento. Então a gente vai fazer essa organização agora. Bom, pessoal, já virou o dia, hoje é segunda-feira, a gente acabou de limpar a loja pra gente seguir os atendimentos da semana. O que eu quero deixar pra vocês aqui como recado nesse vídeo é que na próxima semana, aliás, nessa semana, a gente vai pra um evento em São Paulo, a gente vai fazer a nossa atualização de primeiros socorros. Então a gente vai estar gravando tudo pra vocês, como que é, pra vocês também vivenciarem um pouco disso, de como que é um dos nossos cursos voltados pra nossa área também, que é muito importante. Então vocês vão acompanhar tudo isso com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a alguma coisa dele, pode deixar aqui embaixo. Deixa também o seu comentário, deixa o seu like e qualquer coisa, estamos à disposição para ajudar vocês também a entenderem um pouco mais sobre o mundo do piercing. É isso, vejo vocês no próximo vídeo.